Olá, nessa segunda parte da aula nós vamos falar sobre as interações que as substâncias exercem entre si e como que isso afeta a toxicidade. Também vamos comentar sobre suscetibilidade e as fases clássicas da intoxicação. Bons estudos! Vamos continuar analisando o terceiro elemento da toxicologia, o efeito adverso do toxicante sobre o organismo. O efeito de duas substâncias químicas administradas simultaneamente pode ser de quatro tipos. Primeiro é o efeito aditivo. Isso significa que a combinação das duas substâncias produz um efeito igual à soma dos efeitos das substâncias se elas estivessem isoladas. O segundo efeito é o sinergismo. Nesse caso, o efeito combinado das duas substâncias é muito maior que a somatória dos seus efeitos individuais. Um exemplo bem conhecido é a combinação do tetracloreto de carbono com o etanol. O tetracloreto de carbono é muito usado na química industrial como um agente extintor e também no processo de refrigeração. As duas substâncias danificam o fígado por si só. Tanto o tetracloreto de carbono quanto o álcool são hepatotóxicas. Só que quando elas são combinadas, são administradas juntas, elas provocam uma lesão hepática muito maior do que a lesão esperada pela soma dos seus efeitos individuais. Então, essas duas substâncias apresentam o que nós chamamos de efeitos sinérgicos ao serem combinadas. O terceiro efeito é a potenciação. Nesse caso, uma substância que sozinha não é tóxica aumenta a toxicidade de uma outra substância se ela for administrada simultaneamente com ela. O exemplo mais conhecido é o isopropanol. O isopropanol é um álcool que não tem toxicidade sobre fígado, ou seja, ele não é hepatotóxico, mas ele aumenta a hepatotoxicidade do tetracloreto de carbono se for combinado com ele. E por fim, nós temos o quarto efeito, que é o antagonismo. Simplesmente é quando uma substância interfere na ação de outra substância. Nós chamamos essa substância que anula o efeito da outra de antídoto. Então, os antídotos são usados na toxicologia médica para tratamento de intoxicações. Por exemplo, nós já falamos em aulas anteriores que em caso de intoxicação por inseticidas à base de piretrinas e piretroides, esses que compõem aquela marca SBP, o médico vai administrar um antídoto antihistamínico no paciente. Vamos ver isso representado graficamente. Então, nesse gráfico, eu estou representando a frequência de resposta, ou seja, o efeito observado, em relação a três substâncias diferentes que estão sendo administradas individualmente ou combinadas. Então, veja, aqui cada substância é representada por uma cor diferente. Se elas estão individuais, ou seja, se elas estão administradas de forma isoladas no indivíduo, eu estou atribuindo uma frequência de resposta de 10 para a substância A, de aproximadamente 5 para B. E a substância C, ela não tem um efeito no organismo, ou seja, ela não é tóxica. Tá? Agora vamos observar combinando essas três substâncias. Quando elas interagem, por exemplo, combinando A com B, observe que o efeito tóxico no organismo vai ser basicamente a soma dos efeitos individuais de A e B. Então, nós chamamos isso de efeito aditivo. Agora, se A com B, ao serem combinadas, aumenta a toxicidade de A, aumenta a toxicidade de B, ou seja, as duas, elas combinadas são muito mais tóxicas do que administradas isoladamente, nós chamamos isso de sinergismo. É o caso que nós falamos do etanol com o tetracloreto de carbono. O terceiro é eu combinar uma substância tóxica, o A, com uma substância não tóxica, que no caso aqui é a substância C. Observe que C não é tóxica, mas junto com A, que é tóxica,
produz um efeito de potenciação, ou seja, potencializa a toxicidade de A. É o caso do isopropanol, que não é tóxico, seria a substância C, administrada junto com tetracloreto de carbono, que é hepatotóxico. Deixa o tetracloreto de carbono muito mais tóxico do que ele é. E por fim, nós temos o antídoto, que é aquela substância que diminui ou anula o efeito de uma substância tóxica. Então, no caso aqui, você observa que A com B, o efeito tóxico das duas substâncias é diminuído. Mas esses efeitos se manifestam de forma e intensidade diferentes nos sistemas biológicos. E as causas dessa variação podem ser a própria sensibilidade do organismo. Então, algumas pessoas têm maior resistência porque possuem uma produção maior de agentes que metabolizam toxicantes, por exemplo. E a idade também interfere, já que indivíduos mais idosos tendem a sofrer mais os efeitos toxicantes. Então, isso são efeitos do próprio organismo, fatores genéticos, idade, e a sensibilidade individual. A suscetibilidade à substância tóxica também é afetada pela tolerância do organismo ao toxicante. Então, em alguns casos, se o indivíduo foi exposto previamente à substância tóxica, ele pode apresentar uma diminuição da resposta, ou seja, pode não apresentar tanto os efeitos da intoxicação. Um exemplo é a diminuição dos níveis plasmáticos, então no sangue, esperados de um medicamento quando o paciente faz uso contínuo desse medicamento. Então, nesse caso, o paciente fica tolerante àquela dose do medicamento e para ter os efeitos desejados da medicação é necessário haver administração de doses cada vez mais crescentes para obter os efeitos iniciais. Nós podemos mostrar isso graficamente. Se nós estudarmos uma população e plotarmos a frequência da resposta à substância em relação à dose, nós vamos obter uma curva em formato de sino. Essa curva que na estatística nós chamamos de distribuição normal. Observe que enquanto alguns indivíduos apresentam resposta mesmo com pequenas doses da substância, ou seja, elas são hipersensíveis à substância, é o que mostra aqui a letra A, a faixa que inclui os indivíduos na menor dose. Outros indivíduos só vão manifestar respostas sob doses maiores da substância. São os indivíduos aqui mostrados em B. Eles são hipossensíveis, ou seja, eles têm pouca sensibilidade, pouca frequência de resposta a substâncias em baixas doses, só vão manifestar efeito em altas doses. Mas veja que a maioria da população vai se localizar na faixa mediana, apresentará uma resposta em doses médias da substância. Um ponto-chave na toxicologia é analisar a relação dose-resposta. O que é isso? A dose-resposta é um termo que relaciona ao mesmo tempo as características da exposição e os efeitos observados a essa exposição. Então, existem dois tipos de relação dose-resposta. A dose-efeito, que descreve a resposta do indivíduo às várias doses de uma substância, e geralmente nós vemos uma resposta proporcional à dose, ou seja, quanto maior a dose administrada, maior o efeito observado no indivíduo. E a segunda resposta descreve uma distribuição quantitativa da resposta a diferentes doses, só que não no indivíduo apenas, mas numa população de indivíduos. Geralmente aqui, numa população de estudo. E isso é fundamental para a toxicologia, porque essa distribuição quantitativa em diferentes indivíduos, numa população de diferentes indivíduos, é utilizado para determinar a dose letal média, a DL50 das substâncias químicas que nós vimos na aula anterior. E um último ponto para tratar nessa aula é que a intoxicação apresenta algumas fases bem definidas. A primeira fase é a chamada fase de exposição.
Então, nela, o organismo entra em contato com a substância tóxica. Então, nessa fase, muitos fatores vão determinar qual vai ser a intensidade do efeito. Por exemplo, qual é a dose do xenobiótico ou concentração do xenobiótico? Qual vai ser a via de introdução, a frequência e duração de exposição? Que propriedades físico-químicas a substância apresenta? Qual a suscetibilidade individual a essa substância? Então, tudo isso vai determinar a disponibilidade química, ou seja, vai determinar a quantidade da substância que está disponível para ser absorvida pelo organismo. A segunda é a fase tóxico-cinética. Ela se refere a todos os processos que estão envolvidos entre a absorção da substância e a concentração dessa substância tóxica no organismo. Então, isso ocorre através do deslocamento da substância, do transporte pelo organismo. Então, os processos toxicocinéticos vão envolver tanto a absorção, a distribuição, o armazenamento, a biotransformação e a excreção do toxicante pelo organismo. Tudo isso vai determinar a sua biodisponibilidade, ou seja, vai determinar a quantidade da substância que estará disponível para interagir com os sítios ativos ou os órgãos-alvo do organismo. A fase toxicodinâmica é aquela em que a substância está interagindo com seus sítios ativos, seus sítios de ação no organismo. É nessa fase que ocorre aquele desequilíbrio homeostático, ele vai aparecer. E a última fase é a clínica, quando aparecem os sinais e os sintomas ou alterações patológicas que caracterizam a intoxicação. Então, nessa aula, nós vimos que as substâncias podem interagir quando administradas simultaneamente e resultar em efeitos aditivos, sinérgicos, de potenciação ou antagônicos. Esses efeitos dependem da sensibilidade e da tolerância do indivíduo à substância. Nós vimos também que a relação dose-resposta é um parâmetro-chave em toxicologia e que a intoxicação apresenta 4 fases características: a fase de exposição, a fase toxicocinética, a fase toxicodinâmica e a fase clínica. Bons estudos e até a próxima aula.